Trabalho em família ou com amigos? Bom, esse é um dos problemas que abrangem aí muitos empresários do nosso segmento e de outros, que é o trabalho em família. Ele é difícil e às vezes a relação com algum amigo ou em uma sociedade pode ser também. Eu separei dois temas, hashtag 1, hashtag 2, tá? Um, a gente vai falar de problemas com sociedade. No segundo, a gente vai falar de problemas com contratação. Eu vou deixar esses dois em aberto por enquanto. Daqui a pouco eu vou passar para vocês o que é essa questão da contratação. Sociedade entre pai, mãe, marido, esposa ou amigo, né? Muitos empresários às vezes acabam abrindo um negócio com um amigo, um conhecido, tem uma relação mais íntima e isso acaba acaba que com o tempo vem a ter problema. Isso, um dos motivos principais desses problemas em trabalho em família é lá dos 3 acordos que eu falei anteriormente. Falta um pouco do acordo tácito, falar se tudo der errado e os dias ruins, como vão ser. Aquelas coisas que a gente evita falar, pode ser o diferencial de saber como agir quando a coisa não sair, especificamente como planejado. E sim, isso vai acontecer, vai ser natural ter dias ruins, ter problemas, é normal, a gente tem que encarar problemas todo dia. E às vezes essa relação, um está um pouquinho pior, um chegou um pouco mais desanimado e aí cria um desafeto entre essa relação de família ou de amigo, uma situação constrangedora que não seria levada dessa forma se fosse com um funcionário que não tem nenhum vínculo. Então, primeiro ponto, vamos voltar lá no acordo e pensar que qualquer acordo tem que ser falado as 3 etapas. Voltando aqui para a sociedade em família, eu separei alguns tópicos, aqui está no meu computador, eu vou ir só citando para vocês, que são alguns pontos para quem estiver tendo problema com esse tipo de sociedade, no caso, pode vir aí a melhorar. Bom, primeiro ponto, definição de autonomia, tá? É importante que você defina autonomia, quem manda em quê? Se você tem um sócio, quem cuida do quê? Você cuida disso, eu cuido disso. É importante que não tenha interferência. No momento que um está fazendo, outro está fazendo, é natural que a gente, pelo fato da intimidade, veja alguma coisa, ache errado e já opine. Bom, pessoal, entenda, a autonomia é definida para cada um fazer a sua parte. Existe um horário, um momento, um tempo ideal para que isso seja conversado e reajustado. Então não é o fato de você ver alguma coisa que de repente você não concorda que você tem que interferir naquele momento. Da mesma forma que você está fazendo alguma coisa, o companheiro chega lá e te chama a atenção no momento que você nem terminou ainda, cria um desafeto, um momento ali de estresse e acaba isso se agravando. Então vamos entender que definição de autonomia em primeiro lugar e definição de horário para relação de resultado, seja semanal, se o caso estiver muito grave, diário, se tiver um pouco de estresse, semanal, se estiver super tranquilo, um confia no outro, a definição de autonomia está bem definida, uma vez por mês pode ser suficiente, ou uma vez a cada 15 dias. Então entenda que autonomia e tempo para falar. Em alguns casos um pouco mais grave, às vezes precisa levar em consideração o espaço físico, tá? É importante que de repente, se essa relação está muito desgastada, o estresse está muito alto, o pico de estresse está muito alto, vocês procurem o local físico diferente, por exemplo, uma parede de drywall, alguma divisória, cada um em uma sala, se está trabalhando junto, separa, tenta achar esse ambiente onde um respeite mais o outro, tá? Bom, vamos lá, tem mais uma questão que é muito importante nessa parte de relação com família. Aí nem tanto voltada para a sociedade, vamos falar também voltado à contratação. Às vezes você contrata alguém para fazer parte da sua equipe, pode ser a mesma coisa, um amigo, sua esposa, seu marido, seu parceiro, enfim, seu pai, sua mãe. Você pode contratar alguém para fazer uma função dentro da sua empresa e de repente você não explicou direito o que a pessoa vai fazer, começa a ter interferência ou baixa de rendimento, e você fica meio sem graça de cobrar, cria aquele desafeto momentâneo, você não sabe nem como que você vai falar ou mandar embora e acaba ficando uma situação ruim. Para que isso seja feito da forma correta, entenda que qualquer contratação, mas em especial em família, tem que ser feita uma contratação bem descrita e com cargos de responsabilidade. Você tem que deixar bem descrito para a pessoa que você contratou qual que é a responsabilidade dela, o que ela tem que te entregar e em quanto tempo. Isso tem que ser monitorado e cobrado como qualquer outro funcionário. Isso por quê? Vamos para o próximo aqui, 2, que é contratação. Nas fases da empresa, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, vocês vão entender que é natural que a empresa, quando começa a se desenvolver, a gente faça 2 tipos de contratação. Em especial, uma que é errada mais que outra, tá? A primeira contratação, que é a normal, que deveria ser assim,
é por competência. Tá? Competência. Tem pessoas que sim, contratam com competência, mas no momento de desenvolvimento, onde a empresa está crescendo, isso é natural, da transição de fase, eu vou explicar mais para frente, a gente começa a contratar por confiança. Então assim, existem contratações que são feitas por competência e por confiança. Entenda que quando for feita uma contratação em família ou de um amigo, existe a contratação de confiança. Será que mesmo essa pessoa é competente para o cargo que está sendo colocado? Ou você está definindo bem o cargo porque você confia tanto que põe a pessoa lá e deixa a pessoa trabalhar? Então entenda que para diminuir esse estresse, nunca contrate ninguém por confiança, foque sempre na competência. Se você vê competência e confiança, ótimo, pode ser um ponto a favor. Mas se você falhar em uma dessas aqui, você vai ter um grande conflito interno. Bom, finalizando aqui essa parte, se você achou bacana, anota aí o que você achou legal, os pontos mais a favor aí da sua situação atual. Vou contar 5 segundos e volto falando de deslocamento de raiva, que acontece muito nessas situações, sociedade familiar, sociedade entre amigos, contratação feita da forma errada. Vamos ao próximo tema, 5 segundos, estou voltando com vocês. Bom, voltando ao deslocamento de raiva, ainda um assunto muito importante dentro dessa questão aqui que a gente conversou agora. O deslocamento de raiva, na verdade, ele acontece de que forma? Você levando um trabalho para casa ou levando problemas pessoais para o trabalho. Isso é muito comum, é uma coisa que acontece muito com quem trabalha aí, com quem reside também. Trabalha junto, mora junto. Esse é um problema que vai acompanhar vocês. Vocês vão ter dias ruins em casa que vão refletir na empresa e dias ruins na empresa que vão refletir em casa. Isso não pode acontecer. Então, o deslocamento de raiva, como que funciona? Você sai do trabalho, teve um dia ruim, chega em casa, acaba brigando com alguém, chuta o cachorro, enfim, faz alguma coisa que não deveria. E só depois de você ter essa atitude, onde você deslocou a raiva lá do seu dia, é que você percebe que não deveria ter feito daquela forma. Para isso, a gente vai trabalhar num próximo vídeo, uma próxima videoaula que já está chegando, deixa eu ver se é a próxima videoaula. Sobre resiliência, como a gente manter um controle maior perante essas situações. Mas entenda que o deslocamento de raiva, já esclarecendo agora, não pode ser uma alternativa quando eu trabalho em família. Acontece mais com o trabalho em família pelo fato do vínculo de intimidade levar a pessoa para casa. Mas em outros casos também pode acontecer esse deslocamento de raiva para você que não trabalha em família ou não trabalha com amigo. Às vezes você tem um dia ruim e leva esse problema para dentro da sua casa, isso não pode acontecer. Da mesma forma que se você está tendo um problema em casa, você não pode afetar ninguém do seu ambiente de trabalho. Tá bom, pessoal? Deslocamento de raiva, vamos finalizar por aqui, mas eu volto ainda com esse tema quando a gente voltar em resiliência. Agora eu vou falar com vocês a respeito de reuniões individuais, ainda nesse tema aqui, tá? Vamos 5 segundos, volto com reuniões individuais. Reuniões individuais. Agora eu quero explicar para vocês 4 passos para seguir uma reunião individual e qual o motivo de seguir uma reunião individual. É importante que em momentos de estresse, seja com situações familiares dentro da empresa ou mesmo com cargos que já têm um pouco mais de intimidade, você não leve problemas para toda a equipe. Muitas vezes uma reunião em grupo demonstra muito o conflito que está havendo naquele momento e isso não é bacana e acaba contagiando o ambiente. Então entenda que em situações de pico de estresse, vamos seguir reuniões individuais e eu fiz aqui 4 pontos para que isso seja aceito de uma forma melhor. Um exemplo, às vezes tem um sócio, alguém que está um pouco criando um atrito para aceitar uma opinião, aquele negócio, tudo que você fala a pessoa diz não, e isso acontece muito dentro da empresa, com alguém que já tem um pouco mais de intimidade. Se você fala alguma coisa, está na metade do assunto, a pessoa já fala, isso aí não vai dar certo. E existem 4 pontos para você ter uma atenção maior, uma questão de você poder se explicar melhor e também, se a pessoa aplicar isso dessa forma com você, obviamente você vai ter um pouco mais de paciência para lidar no pico de estresse. Então vamos de 1 a 4 aqui, eu numerei. Primeiramente, a gente não começa nenhuma reunião sem ter um bom motivo. Muitas vezes eu vejo acontecer dentro de empresas, já aconteceu muito na minha, de fazer uma reunião meio supérflua, vira mais um bate-papo do que a busca por um objetivo. Reuniões têm que ter um bom motivo para que aconteça. Então, primeiro ponto, o motivo da reunião. Tenha isso bem programado. Segundo ponto, a experiência, tá?
Numa hora que você está com um pico de estresse, é natural que a pessoa desconfie de tudo que você está falando. Ah, isso aí não vai dar certo, isso aí eu não quero, não, tá bom do jeito que tá. Então você precisa ter experiência naquilo que você está falando, você precisa buscar dados, você precisa apresentar dados, ó, já passei por isso, ou eu acredito nisso por conta disso, esses números mostram isso, ou esse processo novo que eu refiz, você faz um desenho do processo, você explica passo a passo, então você traz a sua experiência na apresentação. Primeiro ponto, gerei o motivo da reunião, o motivo é tal que eu quero resolver tal coisa. A experiência, eu busquei todos os dados, meu conhecimento para fazer uma apresentação bacana, eu tenho que convencer uma pessoa que está num pico de estresse, um exemplo. Segundo ponto, experiência. Terceiro ponto, eu preciso apresentar um resultado. O que seria o resultado? Se for um processo, eu tenho que colocar pelo menos um resultado esperado nos próximos 3 meses. Eu preciso apresentar algum tipo de resultado, não simplesmente, ó, quero mudar. Quero mudar por quê? Porque eu acredito. Não basta, vamos sempre calcular o resultado. Você acredita que isso vai dar retorno aqui em 1 mês, 3, 1 ano? O tempo que você acredita, você coloca como resultado esperado e apresenta um número que você acredita que vai alcançar, o resultado que você acha que vai alcançar. Então, um resultado de alcance. Recapitulando, motivo da reunião. Segundo, minha experiência apresentada. Terceiro, resultado esperado aplicado no tempo. E quarto, obviamente, a conclusão. Pô, vou te dar esse plano, essa apresentação, eu quero que você pense. Vamos remarcar uma próxima reunião daqui tantos dias e eu quero a sua resposta. Por favor, avalia. Dá tempo para a pessoa também. Que muitas vezes no impulso, naquele calor do momento, a pessoa não tem tempo para pensar e acaba não concordando. Então sempre finaliza a reunião falando, ó, o final, o novo plano é esse, eu quero deixar com você e daqui tantos dias ou amanhã você vê o tempo que seja adequado pela situação que foi colocada. Eu quero uma resposta concreta. Por favor, avalie com calma, dê tempo para a pessoa e remarque novamente a reunião com um grande motivo, que é o motivo da resposta de todo esse processo. Então finalizamos por aqui. O próximo vídeo nós vamos falar de resiliência. Resiliência tem muito a ver com o que a gente falou até agora e também vou trazer novas colocações. Então vamos ao próximo vídeo.